5. A Petax é a taxa média simples das negociações com o que é a tal de Petax, né? O preço da taxa, né? O Brasil até 2014, ele tinha um sistema para ver o preço do câmbio, o preço do câmbio das moedas brasileiras perante as outras moedas. Vamos botar um 4 mais bonitinho, até 2014. E esse sistema a gente chamava de Petax, o sistema que o governo usava, né? Ah, legal, Petax. E carinhosamente, exato, né? A gente usa este nome para dizer quanto vale a moeda brasileira contra o dólar. Exatamente. Então, quantos reais nós precisamos utilizar para comprar um dólar? Para você sair do país e comprar coisa lá no Pato Donald, no Mickey, tudo mais, né? Quantos reais são necessários para comprar um dólar? E essa maneira que a gente calcula é chamada de Petax, exato, porque você pode ter visto que existem muitas formas de dizer quanto vale o dólar. Nunca tinha visto isso. Quando eu vou na casa de câmbio, eles dizem que é o dólar turismo, o dólar comercial, né? Então por quê? Porque existem várias maneiras. A maneira que o Banco Central calcula como é o Petax, né? Como é a moeda dólar, é chamada de Petax. E uma coisa interessante, qual que é? É que atualmente, né, ele é utilizado de uma forma através de uma média simples, uma média aritmética. Antigamente lá dos anos 2000, tudo mais, né? Lá atrás, o que acontece? Não era uma média simples, era uma média ponderada. Antigamente. Atualmente, já faz bastante tempo, ele é utilizado através de uma média simples. O Banco Central ele liga para os chamados dealers, né, que são as instituições que negociam o dólar, e pergunta: quanto você negociou hoje? Me dá um preço. E ele vai pegando isso, ele pega às 10 da manhã, ele pega às 11, ele pega 4 cotações. E aí ele pega, faz uma média simples, um pegou a 4, outro a 4,10, então é 4,05. Então ele pede: me dá um preço de compra e um preço de venda. E aí ele soma isso aqui, faz uma média simples e faz isso aqui direto. Quanto que é o preço do dólar naquele dia. Então esse é o cara. Então a Petax, o preço da taxa de câmbio brasileiro é quantos reais necessita para comprar um dólar, mas calculado através do Banco Central, através de uma média simples. Então letra A, é através dos títulos públicos federais? Não. B, moeda estrangeira? Moeda estrangeira tá aqui. Tá falando dólar, moeda estrangeira. Ok. C, CDB? CDB não, que é um título privado, né, de empréstimo no certificado de depósito bancário, quando você investe num banco através de uma renda fixa, né? D, debêntures não, debêntures é quando você empresta o dinheiro para uma empresa, né, que não é uma instituição financeira, como por exemplo Vale do Rio Doce, Petrobras, você empresta dinheiro para eles, eles emitem uma tal de debêntures, né? Então a resposta correta para nós, a Petax, é o cálculo através de moeda estrangeira, nesse caso o nosso dólar. Resposta letra B, B de Brasil. Beleza? Eu vou fazendo as questões, vocês escrevem quando vocês tiverem alguma dúvida, né? E aí eu vou fazendo, beleza? Questão 10.529. Dentre os itens abaixo, é prerrogativa para a convocação de uma Assembleia Geral de Cotistas, né? Em um fundo de investimentos. Então, o que é essa Assembleia Geral de Cotistas, né? O que é isso, né? É uma assembleia que acontece todos os anos, normal. Porém, quando acontece um fato diferente, o que acontece? Você precisa chamar essa assembleia, que é uma chamada de assembleia extraordinária. Essa assembleia é tipo a assembleia do síndico, né? Do síndico, exatamente. Você tem um condomínio, né? Todos os anos vocês fazem uma assembleia para dizer: nossa, como é que foi as contas do ano, qual que é tudo mais. Faz uma reunião por ano. Só que quando acontece uma coisa muito urgente, tem que chamar uma assembleia extraordinária. Nossa, queremos fazer uma obra aqui muito grande e tudo mais. Tem que perguntar para todo mundo se quer ou não quer. Nossa, queremos trocar o síndico. Quer trocar o síndico? Tem que chamar a assembleia para votar quem vai ser o novo síndico. Agora, vamos contratar uma empregada. Tem que chamar a assembleia? Não. Vamos trocar umas lâmpadas no prédio. Não precisa chamar a assembleia. Isso é uma função normal, né? Para isso que tem um síndico, né? Para isso, né? Então, qual que é o ponto? As assembleias nos fundos de investimentos é a mesma coisa. O que acontece? Está o cotista aqui, está o fundo de investimentos aqui, o CNPJ, e aqui estão os ativos financeiros, CDB, ações e tudo mais. Legal.
A relação entre o CNPJ e como aplica e quem guarda, quem são os caras que trabalham aqui? É o gestor e o custodiante, tá? O custodiante. São esses caras que trabalham entre o fundo e os ativos financeiros. Agora, quem trabalha entre o cotista e o fundo é o administrador. Esse é o administrador. E qual que é a função do administrador? É fiscalizar e contratar também essas pessoas aqui. E criar todos os documentos para o cotista saber o que está acontecendo. Essa é a função desses três caras, gestor, custodiante aqui e o administrador. Quando for trocar qualquer um desses três, desse gestor, custodiante ou administrador, tem que chamar uma assembleia. Isso é muito importante. Quando for trocar um documento importante, como por exemplo o regulamento, modificar a política de investimentos, tem que chamar a assembleia, porque você está investindo num fundo aqui dentro. E você sabe como é que é ali dentro. Você sabe que tem piscina. Imagina que o teu condomínio não tem piscina. E do nada todo mundo quer criar uma piscina, uma baita de uma obra. Você não tem que chamar uma assembleia? Sim. Imagina que este fundo, ele só investe em renda fixa. E agora ele quer investir em ações e também quer pegar dinheiro emprestado e se alavancar. Não tem que chamar uma assembleia? Tem. Então, isso é o ponto. Quando são coisas importantes, tem que chamar a assembleia. Quando não é importante, não precisa chamar a assembleia. Então vamos ver quais são as alternativas que é uma coisa importante e quais que não são. Letra A, alteração do prospecto. O prospecto não precisa chamar a assembleia. Por quê? Porque não é um documento obrigatório pela CVM. É um documento obrigatório para a Anbima. Mas como não é para a CVM, não precisa chamar a assembleia. B, contratar gestor. Precisa chamar a assembleia para contratar pela primeira vez um gestor? Não, porque contratar já é a primeira vez. Não vai chamar a assembleia. Já foi criado o fundo dizendo como é que ele vai ser. Contratar pela primeira vez, contratar o gestor, não precisa contratar. Substituir o gestor precisa. Substituir quem vai ser imobiliária? Precisa. Substituir a imobiliária. Substituir o síndico? Precisa. Então esse é o ponto. Contratar gestor? Não precisa. C. Reduzir a taxa de administração. Precisa para reduzir o custo do síndico, o custo da imobiliária. Precisa chamar a assembleia? Não, todo mundo vai ser favorável. Então reduzir taxa não, aumentar precisa. E D. Substituir o administrador fiduciário. Quem é substituir o administrador? O administrador é esse cara aqui. Substituir ele precisa? Precisa, é um cara muito importante. Substituir o síndico, substituir a imobiliária? Precisa. Então, substituir, verdade, precisa de uma assembleia. Então, a resposta correta para nós é a nossa letra D, D de Dinamarca. Questão 10.5335. Sobre fundos de investimentos. É incorreto afirmar que. Então, olha só. Tá pedindo quem? O incorreto. Então, 3 serão verdadeiras e uma será incorreta. Incorreta. Então, o que a gente vai buscar? A incorreta. Então, o que eu marcar de verde é o que a gente vai eliminar, porque é verdadeiro. O que eu marcar de vermelho é a incorreta. Então, perfeito. Eu já percebi que é incorreta. Então, vamos lá. Letra A. Fundos abertos são aqueles que estão abertos a qualquer tipo de investidor. Verdade. Esse é o fundo? É verdade isso aqui? Qualquer tipo de investidor? É isso que são fundos abertos? Ou fundos abertos são aqueles que você pode resgatar a qualquer momento? Então não é que seja aberto a todo mundo. Aí você, nossa, é verdade, já sai marcando isso aqui. Então, neste exato momento, você já percebe que o conceito de fundos abertos são aqueles que estão abertos a qualquer tipo de investidor. Mas será que é esse o conceito? É por isso que é chamado de fundo aberto? Nossa, fiquei em dúvida. Mas ele está perguntando o conceito ou ele está dizendo que ele é para todos? E aí você surge um ponto de interrogação. Fiquei em dúvida nessa sintaxe, nessa escrita. Agora, se você já chegar e marcar que isso é falso, talvez tenha uma outra que você perceba que esta aqui pode ser verdadeiro.
Porque muitas vezes você lê o texto e você não compreende o que está dizendo aqui. Agora, o conceito de fundos abertos quer dizer que ele é aberto porque você pode resgatar a qualquer momento. Mas os fundos abertos são para qualquer tipo de investidor? É verdade. Porque você não tem uma questão que diga que o fundo aberto ele não pode para qualquer pessoa. Mas aí você colocaria um ponto de interrogação. Um ponto de interrogação. Nossa, vou botar um ponto de interrogação porque achei estranho, mas já não vou marcar de cara. Então, sempre leia todas elas. B. Em geral, fundos abertos e fechados possuem cotas com marcação a mercado. É verdade que fundos abertos e fechados possuem marcação a mercado? É verdade, né? Porque, em geral, eles possuem, né? Os fundos fechados podem não ter essa marcação a mercado, mas normalmente eles possuem essa marcação a mercado. Olha, em geral, né? Ó, pum, ó, tá. Ó, vamos botar aqui, ó. C. Fundos fechados são aqueles em que as cotas só podem ser resgatados no término do prazo de duração do fundo. Se houver, porém pode ter suas cotas alienadas. Ah, isso aqui eu sei, porque eu lembro que fundo fechado é aquele que eu posso vender a qualquer momento, mas eu não posso resgatar. Eu só resgato no final. Então isso aqui está verdadeiro, não é quem eu vou buscar. E letra D, fundos passivos são aqueles que têm como objetivo acompanhar determinado benchmark. Ah, fundo passivo ele vai seguir, isso eu lembro. Então, verdade, esse cara aqui. E aí eu fiquei na dúvida. Será que os fundos abertos são aqueles que são abertos a qualquer investidor? Ou, em geral, fundos abertos fechados possuem cotas com marcação a mercado? O que será que está acontecendo? Será que é o que eu vou marcar nessas duas aqui? E aí você percebe que a letra A e a B... Qual que é a questão? A letra A, você percebeu que qualquer pessoa pode, de fato, investir nele. Pode, de fato. Isso aqui está correto. E por que a letra B está falsa? Porque fundos fechados só têm marcação a mercado quando eles são negociados na B3. Somente quando são negociados na B3. Quando eles não são negociados na B3, eles não possuem marcação a mercado. Por quê? Porque o cotista ele pode não querer isso. Os FIPs, que são fundos em participações, eles normalmente não têm marcação a mercado. Ele não tem. Ele tem a marcação pelo preço que ele adquiriu e no futuro ele vai dizendo quanto vale. Então os fundos fechados normalmente não têm essa marcação. Não tem. E isto é falso. E por isso esta aqui é a nossa letra B. E é importante perceber isso e fazer as questões com calma. Por quê? Porque quando você leu a primeira vez, tanto a e a letra B, elas aparentavam ser verdadeiras. A C e a D você tinha certeza. Quando você leu as quatro aparentavam ser verdadeiras. Aí, pum, a C e a D a gente eliminou. E ficamos entre a A e a B. Aí eu percebi que ele não está falando do conceito do que é um fundo aberto. Ele está falando que toda e qualquer pessoa pode investir. E isso é verdadeiro. Então a resposta correta para nós aqui é a nossa letra B, B de Brasil. Ok? Questão 10.5207. Os fundos de investimentos passivos devem possuir uma política de investimentos que possui estratégia com ganhos através de... Então, o que são esses fundos passivos aqui que estamos pedindo, né? Ó, cadê fundos passivos de investimentos? Os fundos passivos são aqueles fundos que não são aqueles... Nossa, eu sou muito ativo, eu quero ganhar dinheiro a qualquer custo e tudo mais. Não, eles são fundos mais tranquilos. E o que quer dizer tranquilos? É tranquilo porque não tem volatilidade? É tranquilo para quem? Para o gestor. Para o gestor. Por que isso? Porque ele simplesmente ele tem que seguir uma estratégia. Ele tem que seguir um tal de benchmark. Essa tranquilidade é para o gestor, porque ele não precisa ficar, nossa, será que a Vale do Rio Doce está barato ou cara? Será que esse ativo de renda fixa é bom ou é ruim? Ele não, ele simplesmente tem que seguir uma estratégia. E aí ele vai comprar ativos que normalmente ele fazem aquela composição. Então ele simplesmente tem que seguir. Ele é muito mais tranquilo fazer essa gestão, muito mais tranquilo. Então ele não fica todo dia buscando novas oportunidades, mas não.
É isso. Essa é a ideia de um fundo passivo. Então, agora que eu entendi, o que vamos lá? Letra A. Deve ganhos através de arbitragem em operações financeiras não correndo risco de mercado. Ele vai fazer operações de arbitragem para tentar ganhar mais? Não, ele não vai fazer questões de arbitragem. Ele vai comprar ativos que vão seguir um benchmark. É simplesmente isto. Letra B. Aposta. Não, aposta, já falou em aposta, é jogatina. Jogatina, aposta não, né? Aposta em operações estruturadas em busca de rentabilidade das distorções ocorridas nas curvas de juros. Eliminado, né? Então não vai buscar estruturas em busca de rentabilidade. Eliminado. Né? Então vai fazer essas operações aqui não. Letra C. Operações que busquem proporcionar rentabilidade mais próxima possível do seu benchmark. Isso aqui aparenta ser bem correto, né? Por quê? Porque buscar proporcionar rentabilidade mais próxima. Mas eu achei que tinha que ser igual, não mais próxima. E aí você vai botar o seguinte, você vai botar um ponto de interrogação. Porque você olhou, nossa, porque eu sempre achei que tinha que seguir. Aí você lê a letra D. Operações que busquem proporcionar rentabilidade que supere o benchmark. Ah, superar não. Superar eu sei que não quero dar mais. Eu quero seguir o benchmark. Mas por que a nossa letra C está correta? Por que ele de fato nunca vai entregar? Se a rentabilidade é o CDI, eu vou entregar 100 do CDI, 100 do CDI, 100 do CDI. Se eu vou buscar em Ibovespa, eu vou comprar exatamente, seguir exatamente a rentabilidade do Ibovespa. Por quê? Porque os fundos de investimentos têm uma coisa chamada de custo. E ninguém vai trabalhar de graça. Então, se tem custo, ele parte, mesmo que ele compre uma carteira perfeitamente igual, ele vai ter uma rentabilidade um pouco abaixo. Por quê? Porque vai ter um custo. Então, normalmente esses gestores, eles fazem o quê? Eles, sabendo que tem esse custo, eles tentam compensar de uma outra maneira, fazendo alguma operaçãozinha aqui e tudo mais, para tentar ser o mais próximo, para ele compensar esse custo. Então, normalmente ele não vai dar exatamente na tampa o mesmo benchmark, mas ele vai chegar o mais próximo, o mais próximo. E aí sim você percebe que isso aqui ele é verdadeiro, porque você eliminou 3 e sobrou a outra. Então a resposta correta para nós vai ser a nossa letra C, C de coração. Não existe diferença, Renan Carreira. Desde 2017, a CVM trocou o nome, tá? Acho que é 17, tá? A CVM ela trocou o nome para as funções do administrador. Aí tem o administrador fiduciário, é o antigo administrador. E aí dentro dessa função você pode colocar como gestor também, tá? Questão 10, 40 e 46. Uma nota do Tesouro Nacional Série F, a tal de NTNF, tem sua remuneração como? Então, o que é essa tal de NTNF, o Tesouro Nacional Série F? Nossa, o que é isso, né? Esse cara aqui, ele é um Tesouro Nacional com pré-fixado, né? Com juros semestrais. Olha só o nome mais bonito. Mas o que acontece para decorar a sopa de letrinhas? Nós temos 2 carinhas chamados de LFT e LTN. O que são esses 2 caras? Esses 2 caras aqui, eles são títulos sem cupom. O T é um tesão depois, né? E esse tesão depois quer dizer um título pós-fixado. Pós-fixado. Já este outro que tem o tesão antes, que é o tesão antes, ele é um título pré-fixado. Perfeito, pré-fixado. Quer dizer o que você vai comprar, já vai saber a sua rentabilidade desde o início. E o pós-fixado, ele vai ser atrelado à Selic. Aí a gente vai vendo todos os dias quanto a Selic e vai remunerando esse cara. Ah, legal. Mas tem os outros. Quais são os outros? A NTN-B, a NTN-B principal, e nós temos um outro título chamado de NTN-F. O que é esse F? Esse Fzinho aqui quer dizer de fixado. Ou seja, ele é um pré-fixado. Mas por que qual é a diferença de uma nota e uma letra? É que as notas, antes você consegue escrever o quê? Cupom. 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 No cupom não dá, né? Ó, cupom. Cupom não dá para escrever, então não tem cupom. Não tem cupom. O que é o cupom? É o pagamento do juros semestral. Isso é um cupom, é o pagamento dos juros
periódicos. Nos títulos públicos, eles são semestrais. Tá, mas eu tô vendo que tem duas NTNB. É que esta palavra principal é para cortar esse cupom. A NTNB principal não tem cupom. A NTNB normal tem cupom e é atrelado à inflação brasileira, da B. Qual que é a inflação brasileira? IPCA. Já o NTNF tem cupom, porque dá para escrever cupom antes, né? E ele é pré-fixado. Ele tem juros semestrais sendo um pré-fixado. É isso o NTNF que estão nos pedindo. Ah, legal, agora vou decorar. Então, ó, letra A, com base na inflação. Inflação não, isso aqui não, né? Com pagamento de juros semestrais. Então, isso aqui seria uma NTN-B. Equivocado. Perfeito. B, com base na inflação IPCA, com pagamento de juros no vencimento. Essa é uma NTN-B principal. Legal. Então tá cortado por causa do IPCA. IPCA Brasil. C, com base em taxa fixa e com pagamento de juros semestrais. Exatamente, né? Taxa fixa é um pré-fixado e pagamento de juros semestrais é porque dá para escrever cupom antes dele. Letra correta. E letra D, com base em taxa fixa e com pagamento de juros no vencimento. Ó, fixa tá correto, né? Fixa tá correto. Agora, pagamento de juros no vencimento é uma LTN, porque o tesão veio antes, né? Então, uma LFT. Então, esses nossos títulos. Então, resposta correta para nós, nossa letra C, C de coração. Tá travando? Não tá travando, né? Pessoal, 9 horas aqui. Deixa eu pegar uma aguinha para nós aqui. Só uma aguinha aqui, porque eu já tô a 1h30 de live aqui. Pode ser? Pode ser? Só pegar uma aguinha aqui. Só.